O Peru, assim como a Colômbia, acaba de anunciar a compra dos novos caças Gripens. E a pergunta que fica é: o Brasil, o seu país, está prestes a perder a sua supremacia militar aérea nos céus sul-americanos? Comente inclusive a sua opinião, porque eu quero saber. Conforme estamos acompanhando aí o andar da carruagem, parece que mais países sul-americanos buscarão pelos novos caças Gripen. Vocês vão reparar que o vídeo está longo, isso porque eu trouxe a vocês um vídeo detalhado, uma análise, algo muito bem elaborado para mostrar a vocês os benefícios e os malefícios da expansão dos Gripens nas forças aéreas sul-americanas. Então você, principalmente você que gosta de assuntos geopolíticos e militares detalhados, análises detalhadas, é importante que você assista ao vídeo até o final, para você tirar a sua própria conclusão. E não se esqueçam que semana que vem, dia 14, às 7h30 da noite, começa a nova jornada Inteligência Artificial da Hashtag Treinamentos. Serão 4 dias de jornada, do dia 14 ao dia 17, onde você terá a oportunidade de aprender a dominar as principais inteligências artificiais da atualidade, como o ChatGPT, Copilot, Bardeen e muitas outras. E não, você não precisa ter pré-requisito para participar, porque você vai aprender tudo do zero. E detalhe, é gratuito. Mais de 100 mil alunos já passaram pela Hashtag Treinamentos e agora chegou a sua vez. Para garantir a sua vaga é muito simples, basta apontar a sua câmera para o QR Code da tela ou acessar o link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo. Nos vemos lá! E em 2014, o Brasil selecionou o caça sueco Saab F-39 Gripen EF para modernizar sua aviação de caça, firmando um amplo acordo de transferência de tecnologia e produção local em parceria com a Embraer. E esse programa permitiu ao Brasil construir partes avançadas do Gripen em território nacional e realizar a montagem final de aeronaves na fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, em São Paulo. Como resultado, a Força Aérea Brasileira tornou-se até recentemente a única na América do Sul a operar um caça de quarta geração com armamentos de última geração. Por exemplo, o míssil europeu Meteor, de longo alcance, inédito na região. E essa capacidade colocou o Brasil em um patamar diferenciado de poder aéreo, servindo tanto para dissuasão estratégica quanto para projeção de influência regional. Nos últimos tempos, os nossos vizinhos americanos também demonstraram interesse em adquirir esse novo caça de quarta geração, o famoso Gripen. A Colômbia decidiu em 2025 substituir sua frota de CAF pelo Gripen EF, após avaliar ofertas como F-16 norte-americanos e Rafale franceses. O presidente colombiano ressaltou que os novos caças serão de tecnologia de ponta e semelhantes aos já implementados no Brasil. Pouco depois, o Peru anunciou planos de comprar 24 caças Gripen EF, tornando-se possivelmente o terceiro operador latino-americano do modelo, após Brasil e Colômbia. E esses movimentos indicam que o Gripen, impulsionado pela parceria Saab e Embraer no Brasil, está se firmando como a principal opção de caça avançado na região. Neste vídeo, vamos analisar os pontos positivos e negativos da expansão do Gripen na América do Sul do ponto de vista estratégico brasileiro, bem como a importância do Brasil na expansão desse caça de última geração aqui em nosso continente. Mas vamos começar pelo pior, pelo ponto negativo, pelos pontos maléficos. A adoção do Gripen por vizinhos atenua a vantagem qualitativa que o Brasil desfrutou nos últimos anos. Até então, a Força Aérea Brasileira estava folgadamente décadas à frente das demais forças aéreas sul-americanas em capacidade tecnológica e de armamentos, sendo a única a operar um caça de última geração com sensores AESA e mísseis modernos como o Meteor. Com a Colômbia e Peru também se equipando com os caças Gripen, essa superioridade exclusiva do Brasil tende a desaparecer. Os países vizinhos passarão a dispor de capacidades equivalentes, por exemplo, aeronaves novas com alta consciência situacional, armamento BVR avançado e integração em rede, nivelando o campo tecnológico. Assim, o Brasil deixará de ter o domínio aéreo incontestável na região
região, vendo sua supremacia militar aérea relativizada à medida que outras nações igualam seu patamar tecnológico. Isso pode exigir da nossa Força Aérea investimentos como ampliar a frota de Gripen ou buscar caças de quinta geração no futuro, para restaurar a margem de vantagem, implicando custos extras e possivelmente alimentando uma corrida armamentista regional. A exclusividade do Gripen conferia ao Brasil um certo prestígio estratégico e efeito dissuasório. Vizinhos cientes da defasagem tecnológica tenderiam a evitar confrontos ou pressões aéreas contra um país com clara superioridade. Com a proliferação do Gripen, o poder de dissuasão brasileiro se diluiu, já que Colômbia e Peru poderão neutralizar parcialmente a vantagem da Força Aérea Brasileira operando caças similares. Em um eventual cenário de tensão ou disputa, essas forças aéreas teriam capacidade comparável de defesa e ataque, dificultando que o Brasil exerça predominância absoluta nos céus regionais. Além disso, aquele simbolismo de ser o único país latino-americano a operar uma aeronave tão moderna se perde. Esse fator dissuasório se perde. Agora o Brasil também passa a ser um entre outros operadores do caça Gripen aqui na América do Sul. Essa perda de exclusividade também pode impactar a influência política que o poderio aéreo confere. A voz do Brasil em assuntos de defesa regional pode soar menos preeminente conforme vizinhos se equiparam. A expansão do Gripen para países aliados implica maior intercâmbio de conhecimento sobre a plataforma, o que tem um lado positivo, uma cooperação, mas também reduz a vantagem comparativa brasileira. Brasil e Suécia treinaram intensivamente pessoal brasileiro na operação e manutenção do Gripen, construindo uma base de expertise única. Agora, com colombianos e peruanos recebendo treinamento e possivelmente transferência de tecnologia em menor escala, o know-how avantajado do Brasil deixa de ser exclusivo. Todos os operadores regionais conhecerão em detalhe as capacidades e limitações do Gripen, nivelando também o domínio tático do equipamento. Inclusive, exercícios conjuntos ou intercâmbio de pilotos naturais entre nações que usam o mesmo caça significam que eventuais segredos ou técnicas de emprego desenvolvidas pela Força Aérea Brasileira podem ser assimilados por vizinhos. Em última instância, caso ocorra no futuro um desgaste nas relações com algum desses países, o Brasil hipoteticamente enfrentaria uma força aérea conhecedora das mesmas táticas e tecnologias que a sua, anulando qualquer vantagem qualitativa de conhecimento do equipamento. E do ponto de vista industrial, o interesse do Peru e da Colômbia pelo caça Gripen também traz um ponto negativo. A exclusividade brasileira na produção regional pode diminuir. Até aqui, graças ao acordo original, o Brasil estabeleceu-se como o único polo de fabricação e montagem do Gripen na América Latina. Com novos clientes, existe a possibilidade de acordos de offset que incluam participação das indústrias locais deles na montagem ou produção de componentes. Fontes peruanas, por exemplo, manifestaram preocupação em não ficar 100% dependentes do Brasil na cadeia logística, aventando a necessidade de realizar parte da montagem dos caças no solo peruano. Caso a SAAB concorde em transferir parcela da montagem final para a Colômbia ou Peru como parte dos contratos, o Brasil deixará de concentrar todo o processo produtivo, dividindo ganhos industriais e perdendo parte do monopólio de manutenção. Ou seja, embora o Brasil ainda lidere o suporte do Gripen aqui na região, regionalmente, terá que compartilhar o hub estratégico com outros centros. Se não gerenciada, essa diversificação poderia limitar a influência brasileira. Por exemplo, Colômbia com capacidade própria de montagem e manutenção dependeria menos das facilidades brasileiras. Ademais, com mais países operando o Gripen, o Brasil enfrentará maior demanda por peças e suporte junto à SAAB, perdendo um pouco do foco exclusivo que tinha como principal cliente regional. Em suma, a expansão para vizinhos, se por um lado reforça a relevância do Gripen, por outro impõe ao Brasil o desafio de manter sua posição de liderança tecnológica e industrial, sem contar mais com a vantagem da exclusividade. Agora vamos falar sobre os pontos positivos da expansão do Gripen aqui na América do Sul.
pontos que influenciam na política, na geopolítica, na questão militar, na questão econômica e na questão da indústria de defesa do Brasil. A venda de caças Gripen para a Colômbia e Peru pode impulsionar significativamente a indústria de defesa brasileira. Como parceira direta da Saab, a Embraer já participa da fabricação de estruturas, aviônicos e integração de sistemas do Gripen para a Força Aérea Brasileira. Esse know-how acumulado torna natural o envolvimento do Brasil nos contratos dos vizinhos. De fato, a Saab declarou ver a Embraer como um hub industrial regional, capaz de atender múltiplos clientes latino-americanos. Com as novas encomendas, o Brasil poderá se posicionar como polo regional na fabricação, montagem e manutenção do caça sueco. Produzir os Gripens localmente para os países vizinhos traria vantagens logísticas e econômicas, redução de custos de transporte, prazos de entrega menores e maior facilidade de suporte técnico para todos os operadores regionais. Estudos indicam que um lote combinado de até 40 aeronaves para a Colômbia e Peru, somado às 36 do Brasil, geraria enorme sinergia na linha de produção brasileira. E isso manteria a cadeia produtiva aquecida por anos, com ganhos em escala, com a preservação de empregos qualificados e também com a arrecadação de tributos. Montagens adicionais no Brasil implicam mais horas de trabalho nas fábricas da Embraer e subsidiárias, ampliando a geração de empregos e a retenção de mão de obra altamente especializada no país. Em suma, novos clientes para o Gripen reforçam a BID brasileira, consolidando-a como referência na região e garantindo benefícios econômicos de longo prazo. A parceria com a Saab já tornou empresas brasileiras fornecedoras globais do programa Gripen, e essas vendas externas ampliam as oportunidades de exportação de componentes e serviços, abre aspas, made in Brazil. Por exemplo, a EL Sistemas de Porto Alegre é responsável por desenvolver e produzir itens chaves da aviônica do Gripen para todos os Gripens EF de nova geração vendidos no mundo, não apenas no Brasil. Ou seja, a cada nova aeronave vendida para a Colômbia, Peru ou qualquer outro país traz encomendas adicionais para a EL e outros fornecedores brasileiros, incrementando as receitas e a inserção internacional da indústria brasileira. Além disso, o próprio suporte técnico a forças estrangeiras pode render vários contratos à Embraer e a outras empresas brasileiras. A infraestrutura instalada no Brasil como centro de manutenção de radares e sistemas de guerra eletrônica do Gripen em São Bernardo do Campo pode prestar serviços aos Gripens de outros países, gerando receita de pós-venda e economias de escala no estoque de peças sobressalentes. E, inclusive, autoridades brasileiras já vislumbram apoiar logisticamente não só Colômbia e Peru, mas também clientes extra-regionais da Saab, por exemplo, a Tailândia, com o fornecimento de aeroestruturas e componentes produzidos aqui. Em resumo, o Brasil tende a lucrar direta e indiretamente com cada Gripen exportado na forma de contratos industriais, expansão de exportações de alta tecnologia e maior participação na cadeia global de valor do setor aeronáutico. Do ponto de vista estratégico, a convergência de vários países sul-americanos em torno do mesmo caça favorece a cooperação militar e pode aumentar a segurança coletiva, algo que, bem coordenado, beneficia o Brasil. Compartilhar o Gripen significa que Brasil, Colômbia e Peru terão um vocabulário tecnológico comum em suas forças aéreas, facilitando exercícios combinados, intercâmbio de informações e coordenação em operações conjuntas. Por já operar os Gripens, o Brasil já possui uma gama de fatores como centros de treinamentos de pilotos, simuladores de cockpit, centros de manutenção, tudo isso que pode ser oferecido aos seus parceiros regionais. A Força Aérea, por exemplo, treinou seus pilotos e pessoal de manutenção com apoio sueco e agora detém expertise para treinar profissionais de outros países interessados. Essa posição permite ao Brasil liderar iniciativas de treinamento conjunto e padronização de procedimentos, fortalecendo laços militares com vizinhos. Ademais, uma frota regional de Gripens abre caminho para integração logística, estoques compartilhados de peças, centros de manutenção regionais e até distribuição de carga de produção entre países, com partes fabricadas em cada local. Tais medidas aumentam a autonomia logística coletiva e tornam as operações de cada força mais resilientes,
países, ao mesmo tempo em que aprofundam a interdependência positiva. Por exemplo, o Peru e Colômbia, ao dependerem do suporte técnico brasileiro, têm incentivo extra para manter relações próximas e estáveis com Brasília. E, em última instância, uma América do Sul, onde os principais países operam equipamentos compatíveis, tende a reduzir desconfianças e fomentar a colaboração defensiva, algo alinhados aos interesses brasileiros de estabilidade regional. A expansão do Gripen consolida o Brasil como liderança na agenda de defesa sul-americana. Ao viabilizar os contratos de países vizinhos, o Brasil atua como facilitador regional de alta tecnologia militar, o que aumenta seu poder de barganha diplomática. Autoridades brasileiras têm participado ativamente dessas negociações. O próprio Ministério da Defesa do Brasil expressou interesse explícito de que os Gripens colombianos sejam construídos em solo brasileiro e ofertou a infraestrutura de treinamento da Força Aérea Brasileira como diferencial. Há indicações de que o governo brasileiro apoiou politicamente a escolha do Gripen pela Colômbia, integrando isso a uma visão de alinhamento estratégico regional, por exemplo, fortalecendo laços no âmbito dos BRICS. Dessa forma, o Brasil utiliza o programa Gripen como ferramenta de diplomacia de defesa, estreitando relações com vizinhos por meio de cooperação tecnológica. Se os contratos se concretizarem conforme previsto, o Brasil se afirmará como parceiro indispensável da SAAB na América Latina e hub estratégico onde convergem os interesses de defesa regionais. Isso significa não só ganhos econômicos, mas também protagonismo político-militar. Brasília poderá influenciar padrões, doutrinas e decisões de investimento dos vizinhos, dado que muitos de seus vetores aéreos virão carimbados com participação brasileira. E, em suma, ao ajudar a difundir o Gripen, o Brasil expande sua influência geopolítica no subcontinente, pois passa a figurar como líder e provedor regional em matéria de tecnologia de defesa. E tudo isso que você acompanhou até aqui, nesta parte do vídeo, não aconteceu por acaso. Faz parte de uma estratégia deliberada da SAAB em conjunto com o Brasil para, de fato, expandir o Gripen na América Latina. Não foi por acaso, tudo foi muito bem articulado e calculado. Desde o programa FX2, a SAAB diferenciou sua oferta ao Brasil, prometendo transferência de tecnologia maciça e parceria industrial com a Embraer, algo que fabricantes concorrentes não igualaram. O sucesso dessa parceria criou uma vitrine poderosa. O Brasil demonstrou ser capaz de absorver tecnologia de ponta e coproduzir um caça moderno, servindo de modelo para outros países em desenvolvimento. A SAAB tem capitalizado esse exemplo ao oferecer arranjos similares a novos clientes regionais, por exemplo, propondo linhas de montagem em locais, offsets industriais e financiamento facilitado. No caso colombiano, a SAAB ofertou extensas condições de financiamento, 8 anos de carência, por exemplo, e acordos de tecnologia visando impulsionar a indústria aeronáutica da Colômbia. Porém, o ponto-chave foi a participação brasileira. Negociações indicam que a montagem final dos Gripens colombianos deverá acontecer em território brasileiro, aproveitando as instalações e pessoal já qualificado da Embraer. Ou seja, o Brasil foi utilizado como plataforma logística de produção para viabilizar a venda. A SAAB vende o caça, mas quem efetivamente integra e entrega a aeronave pode ser a fábrica brasileira, o que dá confiança ao comprador em termos de suporte. No Peru, a dinâmica é semelhante. Discute-se envolver a Embraer e a infraestrutura brasileira como parte do pacote, embora com eventual divisão de tarefas para atender às preocupações peruanas de autonomia. Do ponto de vista da SAAB, essa estratégia reduz os custos e os riscos de entrar em mercados sul-americanos. Ao invés de montar toda uma estrutura em cada país, ela se ancora no polo já estabelecido no território brasileiro. Para o Brasil, isso é vantajoso, pois centraliza o fluxo regional do programa Gripen em suas fábricas, garantindo trabalho e influência. Há claramente uma sinergia de interesses. O Brasil deseja atrair mais produção e consolidar-se como hub continental de defesa, enquanto a SAAB quer ampliar as vendas do Gripen usando a parceria brasileira como
argumento de confiabilidade e longo prazo. Politicamente, o governo brasileiro também tem atuado como promotor do Gripen junto a vizinhos, seja pela diplomacia presidencial apoiando a escolha sueca, seja por meio de eventos e feiras onde Brasil e Saab aparecem juntos, apresentando caça para delegações estrangeiras. Essa coordenação mostra que o Brasil não é apenas um cliente, mas sim um sócio estratégico na expansão do Gripen. Conforme analisou o Ministério da Defesa do Brasil, todo esse quadro atual valida a visão de longo prazo de quem estruturou a parceria Brasil-Suécia. Ao adquirir o Gripen com transferência de tecnologia, o Brasil enxergou que poderia ir muito além da simples renovação de sua frota, reforçando sua liderança continental e projetando sua base industrial de defesa mundialmente. Agora, com Colômbia e Peru na fila do Gripen, começa-se a colher essa segunda safra de frutos. O caça sueco via Brasil está se espalhando pelo continente, branding tanto a Saab quanto a indústria brasileira como protagonistas no mercado de defesa latino-americano. Do ponto de vista estratégico militar, o interesse de outros países sul-americanos pelo caça Gripen coloca o Brasil em um dilema complexo. Por um lado, erosiona-se a vantagem militar exclusiva que o Brasil possuía nos céus regionais. A supremacia aérea brasileira tende a se relativizar à medida que vizinhos equiparam-se com tecnologia militar. Por outro lado, abram-se oportunidades valiosas de cooperação e ganhos mútuos. A indústria de defesa nacional pode se fortalecer enormemente e o Brasil aprofunda sua posição de liderança e influência pacífica na América do Sul, por meio da integração militar. Cabe à estratégia brasileira maximizar os benefícios dessa tendência, tornando-se de fato o polo regional do Gripen, ao mesmo tempo em que administra os riscos associados. Em última análise, a difusão do Gripen ilustra uma realidade. A segurança do Brasil e de seus vizinhos está cada vez mais interconectada. Transformar essa interdependência em fator de estabilidade regional e não de competição desestabilizadora será a chave para que todos colham os frutos positivos dessa nova era de caças de alta tecnologia na América do Sul.